Estamos de volta com o programa Painel Livre, hoje falando sobre alimentação, atividade física e sono na pandemia. Com a gente, o neurocirurgião, doutor Leonardo Gomes de Carvalho, que está de volta ao Painel Livre, atendendo o nosso convite para prontamente aí prestar esse serviço para a população. Doutor, quando a gente fala de efeitos, da pandemia, esses efeitos, eles variam de país para país ou por mais ou menos na mesma coisa no mundo inteiro? São efeitos muito amplos, muito variáveis e inclusive sujeitos a várias variáveis mesmo, né? Quer dizer, não só varia entre países, como a gente consegue ver variações dentro de um mesmo país. A gente consegue ver variações dentro de um estado, dentro de uma cidade, às vezes dentro de um bairro, né? E às vezes até dentro de uma casa. A gente consegue ver. Essa é uma dimensão muito importante, que a gente até comentou no início, que seria uma perspectiva sociológica da pandemia mesmo, né? É claro que as pessoas que já têm algum tipo de vulnerabilidade, seja ela do ponto de vista financeiro, seja ela do ponto de vista até de saúde mesmo, né? Pessoas que já têm alguma fragilidade aí. A gente viu os grupos de risco, né, de pessoas que já têm doenças crônicas. Então, com certeza absoluta, a gente vê isso é no histórico de todas as pandemias, sempre foi assim, no histórico de doenças relacionadas a hábitos, aí, relacionadas a uma boa condição sanitária das localidades. Sempre a gente vai ter uma distribuição maior nas áreas mais fragilizadas, né? Então, é claro que os países com maiores condições de oferecer aos seus habitantes, tanto uma assistência imediata ali, né, nos casos da doença, quanto também um cuidado de prevenção, um cuidado de vacinação, um cuidado enfim, acompanhamento depois da doença. Certamente que esses lugares, esses países vão ter uma evolução melhor. Haja visto agora, fica fácil a gente fazer essa análise, a gente vê como é que está a situação, por exemplo, nos países da África, né? Que a gente até tem pouco acesso até aos próprios dados, né? Até conseguir informação sobre a evolução nesses países não é fácil, porque até essa parte estatística, epidemiológica, não é fácil de se conseguir ter, mas sem dúvida que assim, o número de pessoas, o percentual de pessoas vacinadas nesses lugares é muito inferior a países de maior renda. Com isso, o comportamento, às vezes, também da doença, quando ela aparece, também tende a ser mais agressivo. Então, sem dúvida nenhuma, esse componente faz toda a diferença. Tem um fator que eu acho muito importante, porque o medo, ele é uma forma de defesa do ser humano, né? Ele tem medo daquele lugar, ele não vai passar lá, porque ele se defende disso, é um dispositivo de defesa. Mas a gente viu a população com muito medo. Até que ponto isso foi benéfico e quais os efeitos que isso pode ter causado também na população? O medo, ele pode ser comparado, se a gente for fazer uma análise aí dessa diferenciação que você está dizendo, né? Quer dizer, o medo ele pode ser visto e deve ser visto como alguma coisa natural, necessária, né? Para que a gente consiga fugir de situações de risco, né? Existe a reação que a gente chama de reação de luta e fuga, que é uma reação mediada aí por vários locais do corpo humano, que nos coloca pronto para agir, nos coloca capazes de sair de situações que nos colocam em risco. Mas existe a possibilidade do medo tornar-se um transtorno, né? Tornar-se alguma coisa que nos leva à paralisia, à incapacidade de ação, inversamente ao medo que nos traz aí em condição de fugir de situações de risco. O medo, ele está, assim, a gente pode fazer uma comparação para analisar o que é o medo, o que a gente pode trazer de benéfico, né? Como foi feita a pergunta. Quer dizer, de benéfico, nos colocar mais capaz de agir. Se ele começou a ficar paralisante, alguma coisa aconteceu. E é interessante porque do mesmo jeito que a tristeza está para a depressão, né, para os chamados transtornos do humor, o medo está para a ansiedade. É bom que a gente consiga entender um pouco isso, né? A tristeza e a depressão tendem a nos prender um pouco no passado e o medo tende a nos prender no futuro, né? Com medo, né? Uma preocupação com coisas que podem inclusive não acontecer, né? Então, sem dúvida nenhuma, que um medo mal administrado, que às vezes se torna inclusive pânico, né? Que paralisa, que nos faz nos tornar totalmente fora de controle, né? Tira o nosso controle daquelas situações, e isso a gente viu com muita força agora na pandemia, ainda vê acontecendo nesse aspecto, né? Então é alguma coisa que a gente precisa de compreender. Ter um pouquinho de medo é necessário,
Todos nós temos, né, em situações aí de algum tipo de estresse, de uma apresentação, enfim, de uma coisa que tem importância para nós. Quando começou a paralisar, merece a gente levantar a nossa atenção. Doutor, a gente falou aqui sobre algumas cidades, você mesmo disse que fomos proibidos, né, de fazer, de sair, de ir à academia. Muitas cidades no Brasil, né, tinham o poder de decidir e muitas cidades não proibiram. Por exemplo, o caso de Diamantina, as academias foram fechadas, mas foi inclusive incentivado que as pessoas pudessem andar de bicicleta, fazer caminhadas, mantendo um certo distanciamento. Até que ponto a gente teve aqui um período de sedentarismo pautado numa desculpa de que a pandemia não podia, do que a gente realmente foi uma desculpa para a gente ficar em casa sem fazer nada, porque o sedentarismo ele faz muito mal para a cabeça, né? Claro, sem dúvida nenhuma. Talvez essa pergunta se ligue muito bem com a anterior. Muito é o medo, né? Quer dizer, é claro que existe um pouco de preguiça também, talvez, né? Que talvez um pecado capital que possa ser colocado aí também em pauta. E que também não é novidade, senão não era nem chamado de pecado capital, né? Não seria tão antigo assim. Mas nós estamos diante de todo esse cenário em que existe dúvida, né? A gente consegue ver aí, até hoje ainda, né? Produções chamadas científicas, embasadas em determinados tipos de literatura científica, que nos falam que pode, logo depois que não pode, né? Que é perigoso, logo depois que é seguro, né? Então existe, vamos dizer, para a gente também não ficar culpabilizando demais as pessoas nesse sentido, né? Da gente já estar num momento tão difícil, se ainda ficar jogando um pouco de culpa em cima daquelas pessoas que não fizeram. Realmente, claro que a gente estava num cenário em que esse sedentarismo já era uma realidade, o medo também, né? A própria preguiça em determinadas situações também, porque falta tempo e a gente muitas vezes, nessa organização do nosso tempo, a gente muitas vezes esquece de nós mesmos, né? Então acabamos não deixando tempo para atividade física, não deixando tempo para alimentação adequada e com isso muitas vezes até não dormindo bem e tudo mais. Então existe todo esse cenário, todo esse contexto que favorece essa repercussão em relação à atividade física. Mas o que a gente já tem de dado objetivo hoje, cada vez mais, né? Isso a gente vê com muita certeza, até porque as próprias academias já têm aberto mais ainda aí com seus protocolos de segurança, é que realmente atividades em ar livre, né, atividades em momentos de pouca aglomeração, elas são realmente muito seguras. Então vale a pena a gente não, de repente, se houve alguém que desenvolveu talvez esse sedentarismo, essa tal preguiça, né, é hora da gente de repente não ficar muito se prendendo mais uma vez a esse passado e vamos pensar no daqui para frente. Está na hora boa, né? Realmente a gente sabe que tanto a alimentação quanto a atividade física fazem a diferença na nossa vida, então é hora de pensar num projeto daqui para frente para poder regular essas questões. Não é nenhuma informação, é só uma opinião, mas eu acho que a própria pandemia despertou isso, né? Muitos que são sedentários acabaram descobrindo, opa, deu um start assim, olha, eu preciso fazer uma atividade física. Talvez a própria pandemia tenha chamado a atenção. Mas nesse sentido, a gente está mais amadurecido hoje com relação à pandemia. A gente poderia ter evitado danos, né, que hoje talvez a gente evitaria? Teria aí uma análise que poderia pegar muitas coisas em consideração, né? Essa questão desse amadurecimento, né? Talvez pode ser visto talvez de uma forma individualizada em determinadas pessoas, em determinadas classes. A gente pode ter visto pessoas que passaram a ser mais solidárias, que passaram, como você acabou de dizer, começaram a preocupar um pouco mais consigo mesmas e com isso fazer mais atividade física. A gente tem visto mesmo aqui no movimento das ruas, realmente aumentou, a gente tem visto gente procurando atividade física mais do que a gente costumava ver anteriormente. Mas isso, assim, é claro que a gente tem esses exemplos bons, né, de pessoas que vão talvez levar isso aí para o resto da vida, organizações, empresas, e que talvez realmente nunca serão as mesmas por um lado bom. Mas, ao mesmo tempo, também nós somos uma espécie, a espécie humana de 240 mil anos, né, pelo menos, que já passou por várias pandemias, por várias dificuldades, por várias guerras, por vários problemas. E a gente sabe que tudo que tende a uma generalização, como se fosse assim, será que toda a espécie humana, né, se amadureceu com essa experiência? É pouco provável.
né? Nós vamos continuar tendo pessoas que ganharam, do ponto de vista meio egoísta, vamos dizer assim, com tudo isso que aconteceu e que vem acontecendo, pessoas que viram nisso oportunidades de crescimento pessoal passando por cima de outros. Então, infelizmente, se a gente for fazer uma análise mais ampla, certamente que tem efeitos que também, além dos que foram muito bons, outros que não foram tão bons assim. Cabe a cada um ter a sua consciência tranquila, fazer a sua parte e vamos seguindo adiante. Doutor, que prazer foi recebê-lo aqui nesse bate-papo, extremamente agradável, leve, né, nesse período tão difícil. Muito obrigado mais uma vez por atender o nosso convite. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao Painel Livre. Foi um prazer, Marconi. Estamos sempre às ordens. Um grande abraço. Conversamos então com o neurocirurgião, Dr. Leonardo Gomes de Carvalho, aqui no programa Painel Livre. Quero agradecer a você mais uma vez pela audiência. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Painel Livre. Boa noite.